Olá, pessoal, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Fala Guarda. Eu, Denise Quirino, hoje recebo uma pessoa muito especial e eu vou ler o currículo dessa pessoa só para você sentir daí também. Ele é formado em Direito, já foi secretário de Segurança da cidade de Bahia, presidente do Sindiguardas, diretor financeiro do Sintramb, Sindicato dos Servidores de Bahia, presidente da AGCM-BY, AGCM-BY, associações, né, dos guardas civis municipais de Bahia, por 4 mandatos, e está atualmente, até 2029, como segundo inspetor da Guarda Civil Municipal de Bahia, e também foi presidente e fundador da Associação Estadual das Guardas da Paraíba. Eu estou nada mais nada menos com Coelho. Paulo Coelho. Eu tenho que tirar uma brincadeira com Paulo Coelho, porque, Paulo, para todo mundo que eu disse que ia receber você hoje, as pessoas disseram, leva o livro Alquimista para ele assinar, para ele autografar. Ele não é o escritor, mas é uma pessoa que escreveu uma história muito importante para a Guarda Civil Municipal de Bahia. Seja muito bem-vindo, Coelho. Obrigado, boa tarde a todos. Nessa questão de Paulo Coelho, muitos não me conhecem por Paulo, né? Só me conhecem por Coelho. Coelho é bem conhecido aqui no estado, né? Tem muitos amigos aí nas guardas. E a minha história como militante e como gestor se fundiram, né? Se fundiram para gerar um benefício para a nossa guarda lá em Bahia. E ainda não acabou, né? Porque o meu mandato como presidente da associação vai até 2029. Ainda estou militando, não com a mesma frequência que eu fazia antes, né? Como em Campina Grande, que a gente fez 3 manifestações de rua lá, invadimos o gabinete do prefeito lá, na época, não conseguimos nada, porque o prefeito era Romero Rodrigues e era um camarada extremamente duro, né, e foi teimoso e não conseguiu nada para a guarda, mas a gente fez algumas batalhas, né, estamos aí para contar essa história. Aproveitando que você já começou um pouquinho, fala um pouquinho mais, você foi secretário lá de Bahia, acredito que tem muito todo no seu roteiro, né? Para a gente começar isso aí, a gente tem que falar assim, a gente foi nomeado em Bahia em 2008. Em 2008 nós tínhamos uma lei que foi somente a lei de criação da guarda. Criaram a guarda em Bahia, mas não criaram o quantitativo de cargos. E fizeram um concurso em 2006 e não tinha que... Aí logo em seguida fizeram o PCCR para sanar esse problema, criando o quantitativo de cargos. Nesse PCCR previa somente o salário base e nada mais. Nada mais, né? Tinha o adicional noturno, lá se pagava adicional noturno por conta da lei orgânica. Sim. Pronto, era só o salário base e o adicional noturno. E risco de vida vocês não tinham, né? Não, tinha nada disso. Pronto, ali a gente recebia aquele salário mínimo, que era o salário mínimo naquela época, e quem trabalhava à noite ainda recebia um pouco mais. Se você não rezasse na cartilha do coronel Moraes, que era o nosso comandante, grande coronel Moraes, ele colocava o camarada de trabalhar de dia e perdia o adicional noturno. Aí aquilo ali já fez a gente pensar, né? Quando eu estava no curso de formação em 2008, eu já falava, porque eu venho do Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul, já tinha essa mentalidade de associação e sindicato. Uhum. Aí lá no curso de formação eu falei para os camaradas, vamos montar uma associação, vamos criar uma associação. Mas aí, quando souberam disso, né, a direção minou. Aí os caras que iam montar a associação não quiseram e a gente foi para o serviço sem nada, sem associação. Aí se passou o quê? 2008, 2009, 2010 a gente decidiu criar a associação, a GCMB. Aí a gente até chegou lá, tinha um pessoal que trabalhava na vigilância e foram colocados na guarda. Eles eram vigilantes lá, efetivos e foram colocados na guarda. Aí já houve um atrito, mas a gente estava junto com os caras, né? Tanto que eu ia ser vice-presidente de um vigilante. Eu não ia, na chapa que a gente estava montando lá, eu ia ser vice-presidente. Eu não ia ser o presidente. Aí os caras abandonaram, foram lá, o coronel, que era o comandante, conseguiu implementar alguma coisa com eles lá, e o cara disse, não, a gente não vai mais montar essa chapa. Aí nós pegamos, então vamos fazer uma chapa puro sangue, só de guarda. Aí eu encabecei a chapa como presidente. Foi ali a gente fundou, em 2010, a associação. Olha, 2010, desde a sua fundação até hoje, Coelho,
Como é que tem sido a atuação da associação, né? A associação, se hoje tudo que tem os guardas de Bahia se deve à associação, né? Porque a associação começou um trabalho de luta e nós conseguimos uma emenda em 2011 no nosso PCCR, aí criamos o risco de vida, criamos uma gratificação para os inspetores, mas não era o suficiente. Uhum. Tanto que a gente viu que não era o suficiente, porque ainda assim a ampla maioria sofria, né? E a gente trabalhava praticamente como guarda patrimonial. A gente não fazia serviço de ronda. E nós queríamos mudar isso aí. Em 2014 veio o Estatuto Geral, aí a gente já... Olha, nós temos que trabalhar com policiamento, nós somos uma atividade policial. Mas ainda assim havia muita resistência, né? Em 2014. Tanto que o primeiro comandante guarda só foi ser colocado em 2016. Já na campanha de prefeito, e aí nós assumimos uma campanha lá, que foi vitoriosa, e nós ascendemos ao governo. Então, em 2017 eu assumi como secretário, já com essa mentalidade. E ali mudou. A gente já conseguimos 3 viaturas, tiramos o pessoal do posto, mudamos a escala para 24/72 e começamos a fazer policiamento. Aí qual era a meta? Passar um estatuto e transformar de vez a guarda em uma organização policial. A nossa meta era essa, né? Armar a guarda, tanto que a gente abriu o caminho para armar. A gente conseguiu comprar 15 pistolas, né? Deixou prontos aí no nosso governo. Nós conseguimos fazer o curso e comprar as pistolas, conseguimos armar. Depois, mais tarde, veio as emendas, né, de Júlia Lemos, Cabo Gilberto. Pronto, aí comprou um aparato bélico muito bom para a Bahia. Que aprimorou ainda mais. Né? Hoje tem viaturas que vieram também por emenda, né, mas tudo por conta de emenda. Entendi. E Bahia, na verdade, ela causa, a gente tem que ser muito direto, causa inveja nas outras guardas, né? Principalmente por essas conquistas trabalhistas, principalmente do seu lado financeiro, é o salário mais cobiçado. E acho que é o desejo de todas as outras guardas, né, que seguisse esse modelo. Mas até chegar aí, Coelho, eu só imagino, e a gente sabe que a luta é árdua e grande, né, para chegar... o pessoal fala muito da questão salarial, mas assim, como eu tenho falado, os próprios vereadores da cidade de Bahia, eles confundem muito a questão salarial de Bahia. Eu falo assim, o Bahia não é um salário excepcional, não. Por quê? O salário inicial da carreira, ele não é alto, ele é compatível. Agora, você não pode comparar um guarda da minha turma que tem 18 anos com um guarda que está começando hoje. Isso. Né? O que esse estatuto premia? O tempo que o guarda está na atividade. Então, a nossa carreira ela termina com 25 anos. É de 5 em 5. A cada 5 anos tem uma progressão. E a promoção, pronto. Com 15 anos eu passei a segundo inspetor. Com 15 anos. Claro que o salário de segundo inspetor não é igual ao salário de um guarda de terceira classe. Então é uma coisa assim escalonada. Não que todos ganhem bem, mas o camarada começa e com o tempo ele vai melhorar. E quando ele se aposentar, vai ter um salário digno. Né? É isso que a gente teve a preocupação de fazer. Né? E aí o pessoal confunde, olha um camarada que tem 20, 30 anos, ganha bem. Não, mas ele está com 30 anos de casa. É isso. Agora, o que as outras guardas não têm? É essa perspectiva de melhorar com o tempo, né? E é isso que eles não fazem. Isso, é exatamente isso. E acho que você destrinchou bem, a questão é exatamente essa. As outras guardas, o seu corpo humano não é tão valorizado, e não é valorizado mesmo pelos gestores, querendo ou não, tem que ser uma luta de dentro, né, Coelho? Você é um exemplo disso, tem que ser uma luta interna mesmo, para mostrar, né, que precisa desse retorno, e as outras guardas não têm, então fica ainda muito aquém, né, do que deveria receber, do que queria, pelo menos, o que faz valer o trabalho nas ruas, né, e a Bahia conseguiu, pelo menos, mostrar isso daí, e alcançar de acordo com o estatuto que foi construído também, né? É porque Bahia tem um número pequeno de guardas, né? Na época que a gente
hoje tinha 70, 75 guardas, e um grupo muito grande de guardas queriam essa mudança. Então, por isso que funcionou. Não vai dizer assim, pronto, eu estava lá à frente da secretaria, mas tinha um corpo por trás que sustentava, né? E a gente conseguiu alinhar essas coisas, né? E eu acho que a nossa grande vitória foi conseguir passar a lei, né, ao estatuto. Eu tenho falado para todos que o regime jurídico da guarda é diferenciado porque é uma atividade policial e precisa de um estatuto próprio. O estatuto engloba tudo. Engloba a estrutura da guarda e a carreira. Não Sim. é um PCCR que só engloba a carreira. Não, o estatuto ele engloba tudo. Pronto. Coelho, você tocou num assunto muito importante que eu acho que muita pessoa é leiga e não entende exatamente esse destrinchar. Para que as pessoas entendam direitinho, nosso amigo que é nossa amiga de farda, entenda direitinho a diferença entre PCCR e estatuto, porque a gente briga muito, tem algumas cidades que brigam muito pelo PCCR. Não, a gente precisa de um PCCR muito bom. Mas aí traz para a gente por que o estatuto é ainda melhor, para que o pessoal entenda. O nosso regime jurídico é o estatutário, né? Nós não somos seletistas, nós somos estatutários, então nós só ganhamos e fazemos aquilo que a lei determina, né? Então, como a guarda é uma atividade policial diferenciada dos outros servidores, essa carreira tem que ter um estatuto próprio para definir processo disciplinar. Tem que ter ouvidoria, tem que ter a corregedoria, tem que estar isso bem explicado lá, tem que ter regulamento de uniforme, tem que ter regulamento de uso de armamento, né? Tem que ter a carreira, tem que ter a estruturação da carreira dentro, as funções de cada um dentro daquele estatuto, o que é que o inspetor faz, o que é que o guarda faz. No nosso caso lá, nós colocamos que o guarda municipal ele é um agente de execução, aí no momento que eu me torno inspetor, eu já começo a galgar a chefia, né? E o meu trabalho já não vai ser de execução, vai ser também, mas já vai ser de responsabilidade por outras coisas, né? Como chefia, aí acima, até chegar no subcomando e o comandante, né? Tudo definido em lei, todas as funções ali estão definidas. E a estrutura da guarda. A nossa estrutura lá, nós temos um organograma completo, né, do comando até embaixo, dos grupamentos especializados, tudo está dentro do estatuto. Isso é necessário. A gente vê guarda aí que as leis que foram criadas é anterior ao Estatuto Geral, muito atrasado, né? Então, é preciso rever todos os estatutos. Agora, se mudar a PEC, se a gente passar essa PEC aí também, mas as prefeituras não fazem. E por quê? Porque também quem assume os cargos comissionados não tem interesse de fazer. Sim. Entendeu? Eu acho assim que o grande problema dentro das guardas hoje é o conflito interno dos próprios efetivos. Os efetivos eles não se manifestam quando assumem junto com o governo, não tem medo de brigar, porque às vezes a gente vê aí em guardas que a estrutura física é péssima, é um lixo. A maioria das guardas é assim. A maioria. Né? Falta papel higiênico nos banheiros. Aí falta água. Eu não estou escondendo, eu não estou falando nada. O pessoal sabe que isso é verdade. Porque quem assume os cargos comissionados não faz um trabalho gerencial. Pronto, ele fica pensando. Hoje a gente vê a questão da rede social, o pessoal cria um governo virtual e um governo real. Aí o que está no virtual é só coisa boa, né? Aí se não tem a outra parte, que é a questão dos funcionários, de colocar lá o que é a realidade, né, um sindicato, uma associação, de mostrar o que é a realidade, o público vai achar que tudo é mil maravilhas, né? Sim. E assim passam-se anos e anos e anos, e o pessoal só vai se deprimindo e ficando mal da cabeça, né? Porque você não vê perspectiva nenhuma de melhorar, né? Não tem. Como já que você falou dessa questão da perspectiva, né? Eu vou fugir um pouquinho aqui do script, como você está falando da questão estruturante mesmo, daquele do dia a dia. Como é que está a realidade da Guarda Civil lá em Bahia, em relação a essa infraestrutura mesmo? O município de Bahia tem um problema orçamentário muito grave. E isso vem ao longo de muito tempo, aquilo que eu falei para você aqui anteriormente. Bahia ela tem muita dívida. Na questão, para você conseguir estruturar, segurança pública é muito caro.
segurança pública não é fácil. Para aparelhar uma guarda e manter uma guarda aparelhada não é fácil. Aí, quando a gente assumiu o governo, nós tínhamos duas linhas. Nós temos aqui a exigência, mas também vamos oferecer aqui uma solução, o Fundo Municipal de Segurança. Sim. Né? Aí a gente tinha essa perspectiva, foi criado em 2021 o fundo, até hoje não foi regulamentado. Aí esse ano, de tanta gente bater em cima para regulamentar, por quê? Porque o fundo ele vai trazer verba do trânsito, vai trazer verba do meio ambiente, nós temos lá um grupamento de defesa ambiental que pode aplicar a fiscalização. Então, a guarda pode gerar receita. Como é mal gerenciado pelos dirigentes, né? O pessoal se acomoda lá e não quer se expor a nada, aí não coloca a coisa para frente. Pronto. Com esse fundo, a gente consegue manter a estrutura básica, equipamentos, né? Que isso aí é caro. E a prefeitura vai se encarregar de pagar apenas o salário. Então, dá para fazer. Agora, quando a prefeitura tem que pagar o salário, os equipamentos, aí a Polícia Federal, achando pouco, coloca lá um EQP, que você tem que fazer 80 horas e que os guardas têm que dar 50 disparos, sem saber a questão orçamentária dos municípios. Como é que vai atender um negócio desse? Então, as prefeituras têm que saber. Pronto, não é só as prefeituras, porque o prefeito que entra, ele não sabe disso. Quem é que tem que falar para ele? É o comandante. Quem sabe disso é o comandante. Comandante, esse orçamento aqui não dá. Não dá nem para comprar água para o pessoal tomar lá na guarda. Como é que vai tirar dinheiro disso? Tem que ser um fundo. Verdade. Né? Então, essa questão aí que as guardas, o pessoal assume os cargos comissionados, mas não tem conhecimento nenhum de administração, porque você deixa de ser um guarda, quando você assume, galga lá o topo, você vai ser um gerente, você vai ser um diretor que vai ter que trazer as soluções para dentro da guarda. E o pessoal não pensa nisso. O cara passa por um prédio que está lá caindo aos pedaços, ele não está nem aí. Não está nem aí. Eu vejo assim, o pessoal passa por um prédio caindo aos pedaços, não está nem aí de buscar a solução para resolver, para reformar o prédio, para melhorar um alojamento, para comprar um ar-condicionado. É difícil, né? Você vê a pessoa trabalhando ali dentro e não ter essa visão para melhrar. É muito estranho, muito estranho como as pessoas pensam. Aí você vai para uma rede social e diz que o seu governo é maravilhoso, mas os guardas estão lá passando sede, passando dificuldade, e você é efetivo. É por isso que eu digo que os efetivos, quando eles estão no cargo comissionado, eles não olham para o seu cargo efetivo. Ele fica vislumbrado com aquilo ali, com aquele alcance ali. Ele entra na onda política porque a nossa instituição ela deveria ser técnica. Mas não, ela se tornou politizada. Ela sempre foi politizada e cada vez está mais politizada ainda, e não deve. E aí, Coelho, tem dois pontos que eu vou frisar, que é bem interessante, né, como você falou, essa questão da política. Tanto quem está nesse cargo temporariamente esquece que ele está e ele não é, e ele vai sair, ele vai voltar para a realidade como a Guarda Geral vai estar. E essa questão política que você falou já me traz um outro gancho para uma outra realidade de outras guardas que não possuem o estatuto que lhe dá uma progressão, né, de carreira mesmo. Então, tem certos cargos que ficam realmente nas mãos de indicações, como, por exemplo, as inspetorias, a subinspeitoria, né? Lá em Bahia, no caso, hoje é por carreira, né? É de carreira. É de carreira. Isso já complica um pouco, né, o gerenciamento e as unidades da guarda, né? Porque, pronto, um problema da questão da inspetoria de carreira que eu vi, mas assim, a própria lei, ela traz lá no nosso estatuto, traz o quê? Uma coordenação de ensino que deveria ser permanente e nunca foi implementada. Porque assim, a gente ascendeu o cargo de segundo inspetor, a gente foi promovido, né? Mas a lei determina que haja um curso de formação. Sim, importante. Porque eu saio de um cargo e entro no outro e eu tenho que ser preparado. Exato. A instituição tem que me preparar para assumir aquele cargo. Isso está na lei, mas não foi cumprido. Então, essas questões, é isso que eu falo, a questão do pessoal assumir, mas não ter a responsabilidade de fazer aquilo que está efetivamente na lei. Lá tem, que a gente tem que prestar juramento, que a gente tem que fazer um curso de formação para ser inspetor, porque para gerenciar, pronto, nós temos lá uma guarnição com um inspetor,
Um motorista tem um patrulheiro. O inspetor é o responsável pela viatura. Se houver uma prisão, é ele que vai apresentar lá na delegacia, né? A maioria dos nossos inspetores não foram preparados. O pessoal, às vezes, tem receio de fazer alguma coisa porque para não se complicar, né? De fazer uma prisão em flagrante. Né? Quem tem quem estudou, que tem por conta própria, que foi procurar, vai e faz. Mas outros não. Né? Porque tem medo de fazer alguma coisa errada e ser responsabilizado depois. Aí, essas coisas aí, e muitas guardas não dão esse preparo contínuo para seus agentes. Tem muito guarda hoje que tem insegurança de fazer um flagrante. Acredito. Né? Porque não sabe. E a instituição não procura resolver essa lacuna, né? Que é dar formação contínua. Aí agora a Polícia Federal fez essa exigência para manter o porte de arma, né? O pessoal está fazendo. Isso não é ruim. O problema é a questão orçamentária, né? Os 50 disparos. Mas a questão de estar aperfeiçoando, ensinando o guarda como fazer, isso é importante. Porque senão o pessoal fica totalmente sem saber o que fazer na rua. Vai ficando obsoleto, né? Incrível, mas acontece mesmo, né? Coelho, existe uma porcentagem do orçamento da prefeitura que é destinado à guarda de Bahia? Tem o orçamento, né, anual, só que o orçamento hoje da Secretaria de Segurança, ele é praticamente para pagar os salários. Não tem orçamento para estruturar ou fazer investimentos. Né? Tanto que a nossa base lá foi uma doação da CAGEPA, lá em Bahia, um prédio administrativo que não é um prédio que comporta a atividade policial, porque nós trabalhamos 24 horas, né? Uhum. A gente precisa de alojamento, vestiário, e lá não tem isso aí, é improvisado, tem que fazer um anexo. Tem muito terreno, é grande o terreno lá, dá para fazer um anexo, mas não tem dinheiro. Se não for uma emenda parlamentar, a prefeitura não tem dinheiro para investir nisso, nesse momento, né? Por conta de todos os problemas que são históricos lá na cidade. Isso aí a gente entende bem. Só que, por exemplo, Cabo Gilberto mandou uma emenda de 750 mil agora para a Bahia e vão comprar tudo de viaturas. Aí a gente queria que fizesse o anexo lá, mas aí são questões de quem está à frente. E sobre essa questão de quem está à frente, né, e aí às vezes eu deixo aqui um desafio. Deixo um desafio. Quando eu assumi um cargo comissionado como secretário, eu consegui, juntamente com o grupo que estava junto comigo, e aí é importante ressaltar isso, que a gente era um grupo, né, comandante, subcomandante, todos nós estávamos alinhados, nós tínhamos um alinhamento, e nós conseguimos passar uma lei, um estatuto. Na Paraíba não tem nenhuma guarda ou algum comissionado que conseguiu passar um estatuto, com 112 artigos, uma lei com 112 artigos que englobava tudo, e que o direito que dá hoje aos meus companheiros lá saiu de um governo nosso. Isso não tem. Não tem ninguém na Paraíba que tenha feito. Esse é um legado que a gente deixa. E com certeza admirado pelas outras guardas. Porque se eu fosse pensar, o nosso grupo fosse pensar só na gente naquele momento, nós não tínhamos passado nada. E tínhamos surfado com a onda, como todos fazem. A gente surfa com a onda, faz uns videozinhos, vai para a rede social, se bem que naquele tempo não tinha tanta rede social. Mas a gente já tinha o Facebook, a gente podia fazer a mesma coisa e ficar só mostrando uma realidade virtual que não existia. E a gente arremangou e fomos para a guerra, e conseguimos. Muito bom. Saiu daquele salário mínimo, né, Coelho? Eu brigava com o prefeito da época. Eu brigava com ele. Brigava, e era briga mesmo, briga feia, cobrava. Porque quando a gente carregou ele nas costas, ele dizia, vou fazer. E nós brigávamos muito, eu cobrava. E eu acho que falta muito isso, né? Falta você olhar para a instituição, não para si apenas. Eu acho que isso é uma coisa que as outras guardas deveriam bastante copiar. Tudo que é bom a gente precisa copiar, e tudo que não deu certo, guarda naquela gavetinha ali, né? Do esquecimento mesmo, porque a gente precisa progredir. Eu acho que o pessoal tem que entender que se fizer um grupo forte de pessoas, com o mesmo alinhamento, com a mesma perspectiva, pronto, o nosso foco era o quê? A lei. Eu tinha formação e eu falava, pessoal, é estatuto. É estatuto que nós precisamos. É uma lei que obrigue a prefeitura a cumprir
as coisas. E mesmo assim, muita coisa não é cumprida. Mesmo com a lei, para você ver como é difícil. Se não tem a lei, aí não acontece nada mesmo. Com a lei já não acontece muita coisa. Então é importante o pessoal colocar isso na cabeça, que as guardas têm que ter estatutos próprios. Deixar de estar lá junto com o servidor, junto com os outros servidores, nada contra, mas a nossa atividade ela é diferenciada. Nós temos o poder do Estado para deter e prender as pessoas. Então ela tem que ser uma lei específica, uma lei mais aprimorada. É verdade. É verdade. E você que está nos assistindo, colega de farda, conta pra gente como é que está a realidade aí na sua cidade, né? A gente são 92 ou 94 guardas aqui na cidade, no estado da Paraíba, só que regulamentada mesmo, só temos 36, né, produção? 36 somente. Eu acho que o caminho é muito longo e é árduo. A gente tem aqui o exemplo do quão árduo é, mas é necessário, né, Coelho? É importante, e as guardas, eu conheço muita gente de outras guardas. Itapororoca, pronto, Bahia cedeu, né, nós temos lá as 15 armas que a gente tinha comprado primeiro para armar a nossa guarda, a gente cedeu para o pessoal fazer o curso deles lá para armar a guarda de Itapororoca. E Danilo, que é o nosso instrutor lá, foi para lá, foi cedido também. Quer dizer, as guardas têm que conversar mais. Isso. Os comandantes têm que conversar mais, têm que se entrosar, porque um pode ajudar o outro. Mas a gente não vê esse entrosamento, o pessoal assume os cargos e não quer mais se entrosar. Não quer, só quer saber do seu cercadinho ali, não vai para mudar essa realidade, porque um pode ajudar. Quem está armado ajuda quem está desarmado. Verdade. Né? E isso aconteceu lá com Itapororoca, pode acontecer com outras. Verdade. Outras têm uma estrutura melhor, pode ceder o seu espaço, como você falou, tem instrumentos, exatamente. Pode ter um corpo que pensa melhor para, de repente, montar um estatuto, e aí vai trocando experiências, né, com ele. Campina Grande não é armada ainda, o pessoal está numa peleia lá, porque passou a lei deles lá, né? Aí, então agora estava um impasse lá para criar a corregedoria. Eu até falei para Moura, a gente conseguiu lá, a Bahia emprestou lá para Itapororoca para fazer o curso das pistolas, nós está lá, a gente não está usando, né, para que fizesse com eles lá também. Disse, não, mas tem que passar aqui primeiro uma legislação, mas depois aí, digo, a gente faz a ponte, a gente conversa, porque Campina Grande, uma guarda, depois de João Pessoa, é a maior cidade aí, né? E não ser armado, e uma dificuldade para progredir com aquela guarda lá. Certamente quando Campina Grande melhorar, o entorno ali vai melhorar também. A gente sempre teve essa visão aí de melhorar as outras guardas. Tanto que a gente fundou o Cine Guardas, né, na época. O falecido Tiago, de Cabedelo. Todo mundo chamava ele de doido, né? Aí ele foi me procurar lá. Por certo, ele pensou assim, tem um doido em Bahia, eu vou procurar ele lá. E a gente fundou e a gente andou por muito lugar. Aí, nas guardas, aí tentando mudar a realidade. Conta um pouquinho dessa andança aí. Foram muitos desafios, conseguiu dialogar? Eu já era presidente da associação. Aí o Tiago foi me procurar lá. Eles vão fundar um sindicato estadual. Eu não sabia que tinha um SINDIGM. Mas vamos. Eu estava naquela secura, né? Estava doido, né? Eles vão fundar. Quem vai ser? Aí chamamos Robson do Conde. Conhecemos Moura lá em Campina. A gente teve Bananeiras também. Ele teve com o pessoal de Bananeiras, Itapororoca. Aí fomos lá e fundamos o Cine Guardas. Aí passou um tempo, a gente começou a militar. Aí Zé Luiz ficou sabendo e entrou com ação, porque os dois sindicatos na mesma base territorial não podiam, né, com o mesmo objetivo. Aí entrou com ação, o Cine Guardas perdeu e foi extinto. E aí nós criamos a Associação Estadual, que hoje está ativa, né, a Associação Estadual. Está com o Nilson. A gente foi fundador, mas praticamente a diretoria do Sindiguardas foi a diretoria que fundou a associação. Mas eu nunca, depois daquele tempo, a gente não parou de militar no estado e ficamos concentrados só em Bahia, porque eu assumi lá como secretário. Sim. Aí eu deixei a questão. Inclusive, eu estava como diretor financeiro do Sintrame, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos. Aí renunciei lá para me dedicar somente à secretaria. Aí eu dei uma diminuída. Depois que eu saí do governo, aí eu fiquei só na associação municipal. Aí já estava mais cansado, né, para estar andando pelo estado todo. Deixar, porque
a gente tem que ter quadros para renovar. A Guarda de Bahia mesmo, o pessoal que entrou no último concurso já está passando dos 10 anos, já 12 anos. A média lá de idade lá é 40. Mesmo, Coelho? 40 anos. Ô, Coelho, eu tenho uma curiosidade. Existem guardas FEM lá em Bahia? Não, saíram. Saíram? Entrou uma com a minha turma em 2008, saiu para a Polícia Militar em Pernambuco. Aí depois, no outro concurso, em 2012, entrou 4 ou 5, todos saíram. Não ficou nenhum, mas não tem. E como fica a operacionalidade? O serviço policial fica difícil. Não tem como fazer revista não pode. Mulher. Né? Então está precisando de concurso. A gente pediu o concurso para a guarda, mas até agora não foi recepcionado. É necessário, a gente precisa de pelo menos mais 50 pessoas. Porque já começou a aposentar, né? Já 2 guardas se aposentaram. Provavelmente agora, quando o pessoal fechar 20 anos, vai aposentar muita gente da minha turma. E a maioria já tem tempo. Aí o pessoal vai começar a colocar nos comentários, quando é que vai ter concurso? Quando é que vai ter concurso? Aí vai encher os concurseiros, e com essa guarda que já tem um estatuto, está pronto aí. Tem que melhorar na questão estrutural, né? Que é aquilo que eu falei, mas aí é uma questão do município, mas dá. Se o fundo municipal ele tivesse já funcionando, a coisa todinha, né, as engrenagens todas certas, a gente já estava gerando receita também para pagar essas despesas. Né? É uma questão de gerência. Verdade. Infelizmente, foge da nossa... A gente só pode cobrar. Pronto, o problema de quem está em associação e sindicato é que ele cobra. Mas quem está do outro lado, lá no cargo comissionado, é um efetivo que está lá, que está politizado, né, que vai trabalhar, vai levantar a bandeira da gestão, né, e ele deveria fazer um trabalho técnico, né? Eu não digo que ir contra a gestão, mas também mostrar a realidade. Olha, realmente, isso aqui não tem, isso aqui precisa melhorar, como é que a gente faz. Na questão das guardas, é o fundo municipal. Claro, até para ter uma prestação de serviço eficiente, né, Coelho? A gente não está falando só do bom para cada guarda. A comunidade inteira ganha com isso, né? A sociedade toda ganha com isso, porque o serviço vai estar sendo bem prestado, né? A gente vê que o contribuinte, né, que paga o imposto, ele entende que todos os entes têm dinheiro para financiar essas coisas, porque ele paga o imposto. Uhum. Muita coisa já é direcionada, saúde e educação. O que vai para a segurança pública sai do FPM, dos recursos próprios. Sabe? E os prefeitos, geralmente, que é o dinheiro que ele pode gastar com qualquer coisa, ele não quer gastar com segurança. Né? Aí que vem a questão do fundo municipal para tentar verba do fundo nacional. E agora saiu, né? O Ministério da Justiça colocou aí, só colocou critérios, né? Uma guarda tem que ter pelo menos 100 agentes. 100 guardas. Aí, o Bahia já não é contemplado. Já não vai ser contemplado, é verdade. Isso. Mesmo a gente tendo o fundo lá, mas nós vamos correr atrás lá, fiscalizando. A gente pode fazer convênio com o trânsito. Porque o agente de trânsito, ele faz a autuação administrativa, mas na questão criminal ele não pode agir. Sim. Quem é que age? É o guarda. Né? Então, pode ter um convênio aí, né? O guarda pode fazer a prisão em flagrante do condutor alcoolizado. Né? O CEMOB, o agente de trânsito, não pode. Só linkando ainda mais uma tarefa importantíssima e indispensável, né, da Guarda Civil lá em Bahia. E, Coelho, a gente está falando sobre essas questões, principalmente jurídicas, legislativas, né? A gente está nas vésperas aí da aprovação da PEC 18, né? Você tem alguma coisa, existem esperanças, assim, de... Eu acho que agora, nesse momento vai passar. E o pessoal está lá, em Bahia a gente está lá vendo, o Brasil todo está mandando representantes. A Bahia vai mandar 3. Olha, a Bahia está mandando 3. Sua guarda mandou alguém? Os guardas, 3 guardas lá se organizaram e foram. Thales, Ribamar e Mendes. Pagaram do próprio bolso a passagem. O outro guarda marinal doou 300 para alimentação, o outro guarda lá contribuiu da forma, deu R$100 para gasolina para ir até Recife. Né? A associação vai contribuir também para o pessoal ir. Então a gente faz uma força-tarefa, né? Não dá para todo mundo ir, mas 3, mais 3, tem muita gente lá. Já fiquei sabendo que tem muito guarda lá em Brasília já.
Foram caravanas de guarda lá. Eu acho que dessa vez vai passar a PEC. Tomara. Né? Aí vai resolver esse nosso problema da aposentadoria especial de uma vez por todas. Porque o camarada ter que trabalhar até os 65 anos no serviço policial não tem condições, não. É verdade. A gente bota um equipamento pesado, né? Que é colete, algema, lanterna, a pistola, aí se tem a carabina, 20, 25 quilos a mais que a pessoa usa para uma jornada de 24 horas. Né? Sai esgotado. A gente sabe disso no serviço ordinário como é. É pesado. Para quem tem 50 anos, que é o meu caso, estou com 52. Eu estava fazendo plantão de 24 horas, eu estava saindo acabado. E não se fala muito nisso, né, Coelho? Fazer um patrulhamento. Para ficar. A gente sabe que. E aí chega no alojamento, um alojamento que é insalubre. Né? Que os colegas que estão lá na frente lá não estão olhando, porque eles não estão usando. Chega num banheiro que não tem condições de você tomar um banho, que não é apropriado, não tem o vestiário, né? Essas coisas aí o pessoal não fala. Eu não vejo o pessoal falar nisso, mas sente todo dia na pele. Porque às vezes o pessoal tem medo, perseguição, de retaliação, de ser mudado de horário, de ser mudado, de os caras complicar. Eu vejo o efetivo fazendo isso com o efetivo, né? Complicando a vida do camarada, quando deveria fazer o contrário, melhorar a vida dele, já que não tem salário, mas pelo menos melhore a condição do colega, né? É sempre o olhar de dentro, que a gente até tinha falado no podcast, uma entrevista com o Cris, a gente precisa dentro, né? A gente precisa se cuidar dentro primeiro. É uma coisa interessante isso, porque, eu não entendo. Você não pode gostar do seu colega, né? Às vezes as pessoas se odeiam de morte, trabalham juntos, vão trabalhar 30 anos no mínimo, mas se odeiam de morte. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Tem pessoas que passam um pelo outro, não se cumprimentam. Não consegue disfarçar o ódio que tem um do outro, mas por que tanto ódio? Por conta de questões internas de ascensão de cargos comissionados. Uma coisa que acontece muito em todas as guardas. Poder, né? Nem que seja o mínimo. Um poder pequeno que seja. Isso aí torna um ambiente de trabalho insustentável. É verdade. E depois que chega a um certo grau, por exemplo, muitos anos, 15, 20 anos, não tem mais como consertar esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Não consegue. Já Então, tem que ser do início. Trabalhar isso aí desde o início, questão de recursos humanos, que não existe. Muito bom. Nossa, mas que bate-papo maravilhoso, viu, Coelho? Eu acho que a gente até deve ter extrapolado o tempo, eu não sei. Mas vamos caminhando aqui para o fim. Você fala muito da associação. Existe uma associação municipal, né? Existe alguma associação estadual? Existe a associação estadual. Quando acabou o Sindiguás, nós fundamos. Que foi a que vocês fundaram. Como é que ela está hoje? Como é que está a atividade dela hoje? Ela estava inativa quando eu assumi a secretaria. Aí o falecido Carneiro, né, comandante Carneiro, esteve em Bahia, falou comigo, queria assumir e assumiu, né? Ele se comprometeu em levantar a associação para ser mais um órgão, né, para ajudar as guardas, né? E aí nós fizemos lá uma reunião e ele assumiu como presidente. Depois aconteceu aquela fatalidade com ele, né? Veio a falecer, e Nilson, que era o vice dele, que é de uma guarda do interior, assumiu como presidente e vem fazendo um trabalho aí de educação, né? Eu posso dizer assim, está fazendo formações em outras guardas, eu acho que com a matriz do Senasp, né? Curricular do Senasp, e eu acho isso importante porque as guardas têm que trabalhar num padrão só. Sim. Isso é importante. A questão de ensino, ela deve ser constante em todas as guardas, né? E a gente não vê isso. E ele, no caso dele, ele está formando guardas, né, nesse padrão de ensino, para preparar essas guardas para a atividade policial, porque é um passo que está se dando até chegar o armamento e começar realmente a fazer o policiamento. Até então, a maioria das guardas é patrimonial, cuidando de posto de serviço, né? E sem condições, sem arma, sem nada. Como é que faz segurança, né? Trabalhando de vigia, né? Não tem como. Coelho, foi um prazer enorme. A gente vai chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse um
uma palavra, sei lá, de esperança, pelo menos. E para vocês que estão nos assistindo, que é nosso colega de farda também, né? Observe quantos obstáculos a gente tem de dentro para fora e que não é realidade de uma guarda apenas, e como o Coelho bem falou, a gente precisa muito ter essa interligação entre as guardas para a gente se unir e sempre prestar o melhor serviço, né, para a sociedade. Mas eu queria ouvir de você, né, que é o ilustre convidado hoje, dar uma palavra, seja de esperança, ou seja de instiga mesmo para o guarda que está nos ouvindo, para a guarda que está nos ouvindo, para lutar por melhorias, para que a gente continue tendo e sendo valorizado, né, como a gente está vendo as lutas, o fenômeno guarda está aí acontecendo, né, em breve, que o universo inteiro permita que a gente entre no rol da segurança pública. E agora o microfone é teu, está aberto, como sempre esteve, fala guarda. Nessa questão de segurança pública, nós entendemos que a guarda sempre foi, né, policial, polícia municipal. Agora está sendo positivado isso na Constituição, porque os municípios, né, cada um fazia da sua forma. Eu vejo assim que os guardas têm que entender, o servidor efetivo tem que entender que a política é necessária, mas a política fora, não dentro da instituição, porque nós precisamos de representantes, né? A gente precisa de representantes, tantos que o maior avanço que está tendo aí nas guardas são por emendas parlamentares. É dinheiro que vem dos deputados para dentro das instituições e que está equipando as guardas. Então a gente precisa da política, mas fora. Ela não pode se misturar dentro da instituição. A instituição tem que ser técnica, né? Então esse entendimento tem que estar bem claro para os guardas. O guarda que ascende, que assume, ele vai ser indicado por um político, mas ele não deve ser político, ele deve ser técnico. Ele tem que gerenciar a sua guarda e passar para o gestor. A gente vê situações em que o político pede ao comandante para que ele faça certas inserções em certos lugares, porque é conveniência dele. E não pode ser assim, né? Então, a gente sabe que a política... E aí eu vou citar um exemplo bem... Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso de Direito, eu fiz em cima da constitucionalidade da Lei 13.022. E aí eu fui estudar as atas da Constituinte de 88. Por que a guarda foi parar lá no parágrafo 8º do artigo 144? Inclusive, quem estava na comissão era Fernando Henrique Cardoso. E se discutia muito a questão do prefeito usar a guarda como polícia particular. Os prefeitos vão usar as guardas como polícia particular para promover perseguições a seus opositores políticos. O grande medo naquela época era esse, do mau uso da guarda, né? E isso pode se materializar se não tiver cuidado com quem assumiu os comandos. Entendeu? Essa coisa não é uma coisa absurda que estavam se falando, discutindo lá na Constituição. Não, isso pode acontecer. Porque uma guarda armada a serviço de um prefeito tem que ter um limite. Quando o prefeito falar para o comandante, vá lá e prenda aquele cidadão lá que é meu opositor, e o comandante for um cara político e cabo eleitoral do prefeito, vai lá e prende o cidadão. Isso está certo? Isso pode ser usado dessa forma. E é por isso que está tendo agora, na própria PEC, tem lá que o Ministério Público vai fazer o controle externo da guarda, como já faz. Mas mesmo assim há os excessos. Então eu falo para o pessoal que assume cargo comissionado olhar para o cargo efetivo e trabalhar tecnicamente. E levar para o gestor essa técnica, né? E fora da guarda, aí sim, para trazer recursos para dentro da guarda, trabalhar politicamente, né? Essa é a minha esperança, que os guardas caiam nessa consciência disso tudo. Muito bom. Poxa, Coelho, bebemos de muito conhecimento hoje. Espero que tenha trazido uma diferença assim, enorme. Favorita esse vídeo aí, que eu tenho certeza foi incrível. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Que alegria. O espaço está sempre aberto. Satisfação. Não, e por mim você volta várias e outras vezes. Eu fiquei surpreso, sabe? Porque já era uma ideia nossa, né? Então, eu acho muito importante esse espaço para falar sobre guardas, falar sobre as estruturas. É importantíssimo.
é seu, pode voltar quando quiser e sempre que quiser, tá? Não só para Coelho, mas para você também que está nos ouvindo. Comenta aqui quais são os perrengues que tem aí, as dificuldades, os desafios. Compartilha conosco, é importante. Se você quiser que Coelho volte aqui, vem, Coelho, fala sobre esse tema aqui que eu quero ouvir também, assim como tantas outras pessoas que você acha importante. Esse foi o Fala Guarda, né? Eu, Denise Quirino, reafirmo a presença de Coelho, o segundo inspetor da Guarda Civil Municipal de Bahia. E não deixe de nos seguir lá no Instagram, @fala.guarda. Curta aqui esse vídeo, compartilhe com os seus amigos de farda, com sua família. Eu já disse, joga lá no grupo da família, pede para a galera assistir, curtir. E vamos disseminar essa mensagem que Coelho passou assim brilhantemente para a gente. A você, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Caraca, eu tô